Bom dia, graças a Deus por um novo dia, louvado seja o nome do Senhor por podermos estar aqui, louvando o nome dEle, engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor. Bom dia, Clarity, tudo bom, minha querida? Bom dia, o Senhor é bom, né? E nós estamos aqui novamente, mais um dia, e pela graça do Senhor sendo fortalecidas dia após dia, né? Então é um privilégio estarmos aqui juntas hoje. Bom dia, Cláudia. É um privilégio nós estarmos aqui juntas nesta manhã, podendo tomar o nosso café espiritual, fazermos a nossa devocional juntas aqui, orando, conhecendo a palavra cada dia, aprendendo mais e mais e sendo, sobretudo, aperfeiçoadas pelo Senhor, porque nós não somos perfeitas, nós acertamos, nós erramos, mas nós desejamos cada dia cumprir o propósito para o qual o Senhor nos predestinou, para o qual o Senhor nos chamou, né? E na terça-feira, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo, a Clara estava, a Claudinha, nós falamos um pouquinho, né, sobre o ser e a nossa identidade, né? Nós somos filhas de Deus e nós ganhamos a nova natureza que Cristo nos dá, né? Conforme está escrito na palavra dele. E como eu falei, hoje a gente ia fazer a continuação do ser e fazer, identidade e propósito. E na terça falamos do ser e da identidade. E hoje um pouquinho sobre fazer e propósito. E à medida em que nós vamos conhecendo, né, a nossa identidade de filhas de Deus, à medida em que a gente vai tendo a revelação por meio do Espírito Santo, nós vamos sendo aperfeiçoadas. E à medida em que vamos sendo aperfeiçoadas, nós também vamos ganhando entendimento acerca do propósito que Deus tem para as nossas vidas. No coração de todo ser humano existe um anseio, né? E uma pergunta, muitas vezes, uma interrogação, né? Por que eu existo? Qual que é o meu propósito, né? Chega momentos da nossa vida que isso se torna até mais intenso, né? Por que eu vivo? Para quê? Qual é o meu propósito? E quando a gente vai conhecendo, são coisas que existem lá no íntimo da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser, porque Deus nos fez assim, com um propósito específico, com um propósito real para a nossa existência, né? Por isso que o homem tem o homem, digo, o ser humano, né? Tem essa necessidade, né? Do quem eu sou, para onde vou, por que estou aqui, né? São indagações que a própria filosofia, né? No estudo da filosofia se faz. E a palavra, que é o manual de vida, contém as respostas para todas essas perguntas. Porque verdadeiramente, quando nós somos filhos de Deus, Ele coloca em nós e vai aperfeiçoando em nós cada dia a sua natureza divina, e nós vamos nos despojando da natureza humana, né? Egoísta, pecaminosa, orgulhosa e tudo aquilo que o pecado trouxe consigo. E nesse aperfeiçoamento, o Senhor vai nos dando clareza do propósito para o qual Ele nos criou. E quando nós temos essa clareza desse propósito, nós queremos fazer, nós queremos cumprir este propósito, nós queremos fazer. E aí, lembrei-me do Salmo 143, queria ler para você aqui, o Salmo 143, 10, mais de um versículo hoje, por isso que nem está aberto. No Salmo 143, 10, fala justamente sobre propósito também. Fala assim, ó: Tu és o meu Deus. Lembra que nós nos tornamos filhas de Deus? Ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Quando nós somos filhos de Deus, quando nós vamos cada dia conhecendo o amor e a misericórdia de Deus, nós também vamos desejando fazer a vontade de Deus. Mas como a gente vai saber da vontade de Deus? Nós podemos saber a vontade de Deus para a nossa vida, para cada área especificamente, através do quê? Da palavra, da Bíblia, que é o manual de vida. E quando nós vamos cada dia desejando conhecer a palavra de Deus, nós vamos entendendo qual é o propósito para o qual Ele nos criou.
Por isso que lá em Romanos 12, fala assim, olha só. Romanos 12, 2, fala assim, olha. Portanto, irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem obedecer a Deus, oferecer a Deus. Não vivam como as pessoas deste mundo vivem, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Até a gente leu já esse versículo aqui, vocês lembram? Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Vocês viram que lá no Salmo 143, Davi falou assim, ensina-me a fazer a tua vontade. E aqui em Romanos 12, 2, Paulo fala assim, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tudo que Deus deseja para nós é bom, é agradável, é perfeito. E Ele conhece exatamente como nós somos, quem nós somos, nossas características e inclusive Ele nos dotou. Você vê que cada pessoa é diferente na sua essência, no seu jeito de ser, nas suas características individuais, né? Porque além de um propósito macro, Deus colocou cada um de nós para cumprirmos um propósito específico e colocou também em nós características que vão atender ao cumprimento desse propósito nas nossas vidas. E nós precisamos pedir que cada dia Ele revele isso no nosso coração, porque quando a gente cumpre a boa, agradável e perfeita vontade dEle para a nossa vida, nós estamos alinhados com o propósito para o qual Ele nos criou, né? E aí, lá em Romanos 8, o 28 e 29, nós até lemos na célula, né, Cláudia? Fala assim, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu propósito. Você e eu fomos chamadas de acordo com o propósito de Deus para fazermos a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. E quando a gente está no centro da vontade de Deus, nossa vida, nosso senso de realização pessoal, ele é enorme. Nós nos sentimos alegres e felizes e realizadas em Deus e em fazer a sua vontade e em cumprir o seu propósito, porque a sua vontade sempre é o melhor para nossas vidas. E isso nos coloca no centro da vontade de Deus, e andando no centro da vontade de Deus, automaticamente a gente vai colher o que? As consequências. E então haverá essa satisfação, haverá essa plenitude, não haverá mais aquele vazio que havia nos nossos corações, mas haverá a presença maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. Por isso que mesmo quando algumas adversidades nos abatem, se a gente tem convicção da vontade de Deus e do propósito dele para a nossa vida, nós sabemos que até mesmo as coisas difíceis, elas cooperam para o nosso bem, para o propósito para o qual Deus nos chamou, para o plano para o qual Ele nos criou. E no versículo 29 fala assim, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, você é uma pessoa escolhida por Deus, eu sou uma pessoa escolhida por Deus, Ele também separou, Ele nos escolheu e Ele nos separou a fim de nos tornarmos parecidos com o seu Filho Jesus. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Olha só, o propósito de Deus, que nós sejamos filhos parecidos com Jesus, porque Ele nos escolheu, né? Ele nos tornou filhos dele, Ele coloca em nós a nova natureza. Essa natureza vai sendo aperfeiçoada em nós dia após dia. Nós desejamos a sua vontade que é boa, agradável e perfeita. E aqui ele fala que ele nos escolheu para cumprirmos a sua vontade. E aqui ele destaca em específico, né? Para cumprirmos o seu propósito, porque ele nos escolheu a fim de que sejamos filhos parecidos com Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? O Senhor nos escolheu para sermos filhos parecidos com Jesus. Bom dia, Mi, tudo bom, querida?
E aí, lá em Colossenses 1,6, olha que palavra maravilhosa também, Colossenses 1,6. Colossenses 1,16, quer dizer, eu até marquei, porque eram vários versículos. Colossenses 1,16, fala assim, ó. Por meio dele, Deus criou tudo. Tudo foi criado por Deus, inclusive você e eu. No céu e na terra, Deus criou tudo. Tanto o que se vê como o que não se vê. Tanto as coisas visíveis como invisíveis, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo, através de Jesus. Através de Jesus, né? Por meio dele, aqui está se referindo a Jesus. Deus criou tudo por ele e para ele. Então, eu e você fomos criadas por ele e para cumprirmos o seu propósito, para cumprirmos a sua vontade, para fazermos o que lhe agrada e assim, consequentemente, a nossa vida vai sendo o quê? Transformada. E aí, lá em Efésios, olha só que maravilha que está escrito aqui em Efésios também, relacionado ao propósito. Então, fazer a vontade de Deus é cumprir o seu propósito. E aí tem o fazer a vontade de Deus em relação ao nosso trabalho, por exemplo. Nós fazemos todas as coisas como para o Senhor, não à vista como para agradar a homens. Fazer a vontade de Deus em relação à nossa família, as esposas, né, os cônjuges se amarem, o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja se submeter no sentido de estar sobre a mesma missão, né, no mesmo entendimento. Então, os filhos honrarem o pai e a mãe, para que tudo vá bem, tenha uma longa vida na terra. Então, existe o quê? O fazer a vontade de Deus e cumprindo esse propósito, e a gente vai colhendo o quê? As consequências, as bênçãos que o Senhor tem determinado, né? E lá em Efésios 1, do 4 ao 5, eu vou ler aqui para você também, do Efésios 1, do 4 ao 5, fala assim, ó. Antes da criação do mundo, Deus nos havia escolhido para sermos dele. Você foi escolhida. Bom dia, Hélia. Você foi escolhida por Deus para ser dele por meio da união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, porque toda a culpa, o escrito de dívida que era contra nós, o Senhor já pagou por causa do sangue de Cristo, né? A fim de pertencermos a Ele e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Então já não há nenhuma condenação sobre nós. A palavra diz: já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, que não haja nenhum peso de condenação na nossa vida. E se houver, a gente possa ter a certeza que não vem do Senhor, é do inimigo. E, portanto, a gente não deve aceitar, porque o escrito de dívida que era contra nós, o Senhor Deus já aniquilou, pagando com o sangue de Jesus Cristo. E aí, olha só, por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Por causa do amor de Deus por mim e por você, Ele já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. O pecado veio para tentar nos separar de Deus, mas Ele já providenciou um plano de redenção para que nós voltássemos à origem do seu propósito, que era ter filhos parecidos com Jesus. E Ele nos escolheu, né, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E isto é um processo de aperfeiçoamento, que a gente, à medida em que vai conhecendo Ele e lendo a sua palavra e orando, nós vamos então sendo aperfeiçoados pela sua doce presença. Bom dia, Aninha, tudo bom, querida? E aí, lá em 2 Coríntios 5:9, a gente leu vários versículos, né? Se vocês quiserem, eu passo para vocês. Vocês me falam. 2 Coríntios 5:9 fala assim, olha só. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Então, o propósito fala de nós fazermos a vontade de Deus. O propósito fala de nós
vivermos aqui de uma maneira que agrada ao Senhor. Olha como está escrito ali. Porém, acima de tudo, o que queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá no céu. Bom dia, Neuma, minha querida. Então, o propósito de Deus, ele é maior do que qualquer dificuldade que nós possamos atravessar. O propósito de Deus, Carmélia, bem-vinda, Carmélia. O Senhor te agracie, viu? O propósito de Deus para mim e para você. Nós acabamos de ler aqui um texto, né? Que fala que Deus nos escolheu. Foi Deus quem nos escolheu para cumprirmos o propósito dele nas nossas vidas. E o propósito de Deus para a nossa vida, ele é maior do que qualquer adversidade que a gente passa. E quando a gente tem a consciência, né, de que nós, o Senhor, que nós o recebemos, que nós somos filhas dele e que ele nos escolheu para um propósito, nós recebemos da parte dele a segurança para vivermos cada dia e cada situação da nossa vida, e mesmo aquelas que nos abatem, o Senhor é aquele que nos toma pela nossa mão e nos levanta e nos faz lembrar de todas as coisas que Ele nos tem dito, de que uma delas é o que nós acabamos de ler aqui. Por causa do seu amor por nós, Ele nos escolheu para que nós façamos a vontade dEle, e Ele nunca nos abandona. Os homens podem nos abandonar, as pessoas podem ser injustas, as leis podem ser injustas, as circunstâncias podem ser adversas, mas a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas estão acima de tudo isso. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pode imaginar, porque está escrito que Ele criou todas as coisas para a sua glória, para Ele e por meio dEle. São suas irmãs, Elia, que bênção. Eu lembro da Neuma, lógico, minha querida, e a Carmélia. Bem-vinda, viu, Carmélia? Ser amada do coração de Deus. E Deus criou com um propósito. E a Cláudia está colocando aqui o complemento. Olha só como Deus nos vê na nossa identidade, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós somos adquiridas pelo Senhor através do sangue de Jesus, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Exatamente isso. E assim nós cumprirmos o quê? O seu propósito. E aí, 2 Coríntios 5:9 fala justamente disso, né? Porém, acima de tudo, o que queremos é agradar o Senhor, seja vivendo ou aqui ou vivendo lá com o Senhor na glória. E aí tem 2 versículos, né? Tem 2 mandamentos, melhor dizendo, que fala assim: tudo na vida se resume em amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o propósito para o qual Deus nos criou foi para amá-lo sobre todas as coisas. E sobre todas as coisas envolve até nós amarmos ao Senhor acima de nós mesmos, no sentido de que nós vamos escolher fazer a vontade dele e não a nossa, porque muitas vezes o nosso coração é enganoso, né? Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, nós amarmos ao Senhor Deus sobre todas as coisas e também amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E muitas vezes há situações do dia a dia que você fala, mas essa situação, nossa, como que eu vou amar essa pessoa? Mas é pela graça que Deus nos dá, porque Deus é o justo juiz. E os olhos dele, ele não está oculto, né? Ele não está, como fala, fechado para ver nenhuma situação. Todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. E a palavra fala que ele retribuirá cada um segundo as suas obras. Então, ainda que hajam situações desajustadas, ou hajam situações que a gente tem em relação a pessoas, ou qualquer coisa dessa natureza, a palavra nos fala assim do amor e de nós entregarmos a nossa vida e a nossa vontade a sujeitar, a estar debaixo, a estar sujeita à sua palavra e aos seus princípios, porque se nós cumprirmos o propósito para o qual ele nos criou, nós estaremos no centro da vontade dele, e a vontade dele é boa, agradável e perfeita, e ele nunca vai nos desamparar, nunca, nunca, nunca. Então, que o nosso coração possa almejar, viver neste propósito, caminhar neste propósito,
porque tem esse propósito macro da nossa existência, que é agradar o Senhor, que é fazer a sua vontade, que é andar de acordo com os seus caminhos. E existe também o propósito específico, para o qual Deus criou a Miriam, o propósito específico para o qual Deus criou a Carmélia, o propósito específico para o qual Deus criou a Neuma, a Hélia, a Clarete, a Ana Paula. A cada uma de nós tem um propósito específico onde nós estamos, né? Onde Deus nos colocou. Existe o propósito maior da nossa existência, amar a Deus sobre todas as coisas, e isso inclui amar acima de nós mesmos e amar o nosso próximo com este amor que foi derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo, né? E o propósito da nossa existência é glorificar ao Senhor, porque dele fomos criados por Ele e para Ele, como nós acabamos de ler nesses vários textos que nós lemos aqui. Mas existe também o propósito de cada dia, no lugar onde nós estamos, nas circunstâncias que Deus tem nos colocado, com as características que Deus tem nos dado. Então, tem o propósito individual também, e tem o coletivo e tem o da nossa existência enquanto seres humanos, criados por Deus e tornados filhos de Deus, amados do coração dele. Então, que nós possamos, e vocês viram que nós lemos lá, que a vontade dele é que nos tornemos cada vez mais filhos parecidos com Jesus. Mas a nossa capacidade humana, ela não é possível para que isso aconteça. Nós precisamos do quê? Da unção e da graça que vem dele. E quando nós erramos, nós podemos pedir que ele nos perdoe, ele nos abraça com seus braços de amor e toma a gente pela mão e coloca a gente em pé novamente e fala para nós continuarmos caminhando na força dele. Quando nós nos sentimos fracos, ele também nos pega nos braços amorosos e fala que ele é a nossa força. Ele nos faz lembrar que é ele que nos dá a vitória através de Jesus Cristo. Que se nós estivermos unidos com eles e nos mantermos firmes e constantes, ele vai nos dar as vitórias que ele sabe que nós necessitamos, né? É o Deus que é cheio de bondade, de amor e misericórdia para nos fortalecer dia após dia com o grande amor dele sobre as nossas vidas. Meninas, dá licença só um minuto. Oi, bom dia. Isso. Tá, pode subir, tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Desculpa. Então, o propósito de Deus, né? Então, por isso que nós falávamos nesses dias. Saber e fazer está relacionado com identidade e propósito. Então, que o meu coração e o seu coração possam desejar cada dia fazer a vontade de Deus, ser filhos parecidos com Jesus e também desejar cumprir o propósito específico e individual que Ele tem para a nossa vida e que, através da força que Ele nos dá, nós possamos, dia após dia, caminhar com essa clareza na nossa vida, no nosso coração, porque o que o Senhor tem para nós são caminhos de paz, caminhos de vitória, caminhos de bênção. E mesmo no deserto da vida que a gente possa atravessar por alguma circunstância, o Senhor promove oásis, porque mesmo no deserto Ele tem planos e propósitos de nos aperfeiçoar, de nos tornar mais parecidos com Jesus e de manifestar a misericórdia e a graça dele sobre nós, para que a gente possa saber o quanto nós somos amadas do coração dele. Então, que hoje o Espírito Santo possa ministrar o nosso coração desta maneira, de que Ele nos ama, de que Ele nos criou para fazermos a Tua vontade e de que também nós devemos e possamos desejar cumprir o Seu propósito para as nossas vidas, para que assim a gente possa caminhar dia após dia, segundo a vontade dEle, segundo o propósito dEle. Bom dia, tudo bom, querido? Então, que a gente possa caminhar nessa perspectiva, que a gente possa caminhar cada dia nesta direção. E eu desejo isso para a minha vida. Eu sei das minhas muitas limitações, das minhas muitas falhas e fragilidades,
mas eu tenho falado, Senhor, me ajuda. Eu quero, ensina-me a fazer a tua vontade. Eu quero viver. Eu quero cumprir o propósito para o qual o Senhor me criou. Me capacita dia após dia. Abre os olhos do meu entendimento. Me dá sabedoria e graça para fazer as escolhas certas. Me dá discernimento. Me enche o coração. Coloca no meu coração os teus sonhos, os teus propósitos, a tua vontade para a minha vida especificamente. Me ensina, Pai, cada dia. Me ajuda nas minhas fraquezas e me capacita cada dia. E à medida em que a gente vai falando isso para o Senhor, Ele vai fazendo e Ele vai transformando e aperfeiçoando as nossas vidas. Então eu creio que se você e eu, se nós desejarmos isso e falarmos isso para Deus, é impossível que Ele não ouça a nossa oração. Mas pelo contrário, tudo aquilo que pedirmos em oração, crendo, receberemos. E que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, Ele nos concede. É o que está escrito na palavra dele. Então, que o nosso coração possa, dia após dia, almejar isso, irmão. Almejar isso, dia após dia, que o nosso coração possa almejar isso, certo? Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos criou para fazer a tua vontade, para cumprirmos os teus propósitos. Fomos criadas por ti, fomos escolhidas por ti. E, ó Deus, tu és aquele que tem cuidado de nós. E nós queremos nessa manhã reafirmar, Pai, o nosso desejo de fazer a tua vontade, o nosso desejo de cumprir a tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas, o nosso desejo de amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de também amar o nosso próximo como a nós mesmos, o nosso desejo de fazer a tua vontade e cumprir o propósito para o qual o Senhor nos criou, tanto no sentido da nossa essência humana, como também no sentido dos propósitos específicos que o Senhor tem para cada uma de nós aqui, Pai. Que esta palavra, que a tua palavra que lemos aqui, Senhor, possa ser revelada ao nosso coração de uma maneira única e específica, na singularidade de cada uma de nós, e que por meio do teu Espírito Santo, os nossos olhos se abram e o nosso coração também se abra ao mover do teu Espírito nas nossas vidas, para que possamos caminhar assim, alinhadas ao teu propósito, para sermos mulheres realizadas, felizes, completas, Senhor, cheias de ti, para que não haja vazios nos nossos corações, mas para que haja doce e suficiente presença do teu Espírito, que nos renova, que nos anima, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos dá sabedoria e que nos ajuda a trilhar o caminho que o Senhor quer que nós andemos. Nós estamos nessa esperança e nessa confiança, nós oramos, Pai, agradecidos porque o Senhor já tem nos abençoado e agradecendo por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas e porque a Tua palavra diz que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres e que possamos nos alegrar ainda mais pelos Teus feitos e por tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti agradecidas. E também pedimos, Senhor, que Tu abençoe o nosso país, que Tu abençoe a nossa pátria, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e abençoe o nosso país, em nome do Teu Filho Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém, meninas? Tem um fundinho de barulho aí, vocês viram, né? Amém. Vocês concordam com essa oração? Amém. Esses textos todos que nós lemos, se você puder ler depois da palavra, que falam do propósito de Deus, o Senhor vai revelar ainda mais no nosso coração tudo isto. Amém? Graças a Deus por tudo. Amém. Amém. Leônia, Clarity, Miriam, Cláudia, Ana Paula, Nilma, olha, Hélia, amém. Que assim seja, viu? Nas nossas vidas. Eu vou mandar os versículos, tá bom? Eu vou colocar lá no grupo da célula, aí eu vou tomar liberdade de mandar no seu pessoal também, tá, Nilma? E aí, eu não tenho da Carmélia. Carmélia, bem-vinda, viu, Carmélia? Mas aí eu peço pra Hélia te encaminhar, tá bom? Bom dia para vocês, bom dia para nós.
que o Senhor nos capacite hoje e todo dia, tá bom? Um beijão, muito bom estar aqui com vocês, desfrutando, né, da saborosa palavra de Deus para as nossas vidas e sendo fortalecidas no Senhor, viu? Um ótimo dia para vocês. Beijinho, até mais. Beijos.